Os diamantes sempre foram objetos de desejo e demonstração de poder. O fascínio da humanidade por essa pedra se iniciou na Índia, 400 anos antes de Cristo, e até hoje ela desperta a atenção e o desejo das pessoas. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora as 5 coisas misteriosas encontradas dentro de diamantes. Gelo 7. Uma nova pesquisa, publicada na revista Psycho Review Letters, sugere que forma exótica de água, conhecida como gelo 7, pode crescer a velocidades superiores a 1.600 km/h em condições atmosféricas encontradas em mundos onde existem oceanos. As fases do gelo diferenciam de acordo com a forma de átomos em seus cristais. Cada aumento em núcleo, 1, 2, 3 e por aí vai, de gelo, corresponde a um aumento na pressão necessária para formar essa fase. O gelo 7 ficou conhecido em março, quando foi descoberto preso dentro de diamantes que se formavam a mais de 600 quilômetros debaixo da superfície terrestre. Foi a primeira vez que esse tipo de gelo foi visto fora de um laboratório. Especialistas do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, nos Estados Unidos, demonstraram como a água se transforma em gelo 7, processo conhecido como nucleação, o que ajuda a explicar como se forma esta fase exótica de gelo em planetas oceânicos. Em suas simulações, os físicos descobriram que o gelo 7 é formado inicialmente em grupos de 100 moléculas antes de se espalhar rapidamente pela amostra. O gelo 7 e o nascimento da vida. Supõe-se que este novo estudo ajude os exobiólogos que buscam vida em planetas distantes, que são cobertos por água, escreve o jornal Psycho Central. Embora a água seja a base necessária para a vida na concepção humana, em casos extremos, os fenômenos astrofísicos podem levar a um cenário em que a maior parte dos oceanos de um planeta se converte em gelo 7, e assim impedir o surgimento de vida. Ringwoodite. O estudo responsável pela descoberta de autoria de Graham Pearson foi publicado na revista Nature. Pearson, geoquímico na Universidade de Alberta, no Canadá, afirma que há uma quantidade muito grande de água retida em uma camada do interior do planeta. O manto terrestre é a camada rochosa localizada entre a crosta e o núcleo externo. Sobre sua composição mineral, temos apenas algumas pistas fornecidas por meteoritos e pela atividade vulcânica. Em primeiro lugar, os cientistas acreditam que a composição do manto seja semelhante a uma classe de meteoritos denominados condritos, por sua vez constituídos principalmente pelo mineral olivina. Em segundo lugar, a lava expelida pelos vulcões pode carregar consigo porções de material que nos dão uma noção das intensas temperaturas e pressão que a olivina suporta no interior da Terra. O diamante encontrado no município de Juína, no estado brasileiro do Mato Grosso, em 2014, possui um pequeno bloco de mineral ringwoodite, que se forma a partir da olivina mantida sob a enorme pressão do manto terrestre. Portanto, dos 515 km de rocha acima dela, de fato esta foi a primeira vez em que ringwoodite foi encontrada na superfície do planeta, executando-se os meteoritos e os experimentos em laboratório. Experimentos laboratoriais que consistiram basicamente em simular as condições de pressão às quais a olivina é submetida no manto, e já haviam demonstrado que esse mineral pode assumir diversas formas, conforme aumenta a pressão exercida sobre ele. Fato respaldado pela velocidade de propagação das ondas sísmicas, de forma que estas podem se acelerar ou desacelerar de acordo com o meio e a profundidade em que a viajam. Ferro periclase. Geólogos dos Estados Unidos dizem que a Terra pode ter uma camada previamente desconhecida de rocha ultra forte em seu manto, cerca de 1.500 km debaixo dos nossos pés. A nova camada é até 3 vezes mais forte do que rochas no manto superior menos viscosas, e poderia explicar por que as placas tectônicas por vezes param e engrossam a essa profundidade, um fenômeno que tem há anos intrigado geólogos. A descoberta desafia o entendimento existente da estrutura interna da Terra, e os pesquisadores dizem que, se for verdade, também pode ajudar a explicar a ocorrência de terremotos no manto profundo. As principais camadas da Terra incluem sua crosta relativamente fina, que se estende desde logo abaixo da superfície a cerca de 80 km de profundidade. Em seguida, há o manto, que se estende a cerca de 2.900 km de profundidade, seguido por seu núcleo de ferro. Os resultados da equipe, que foram publicados na revista Natural Geoscience, sugerem que a camada de rocha ultra rígida está localizada em algum lugar perto do meio do manto e está prendendo temporariamente placas de subducção. Isso é intrigante, porque os ingredientes minerais dominantes no manto, a bridmanita e o ferro periclase, não mostram nenhuma transição estrutural nessas profundidades, observam os autores. Os pesquisadores esmagaram milhares de cristais de ferro periclase,
com diâmetros mais finos que um fio de cabelo humano, entre duas bigornas de diamante em uma prensa. Ao fazer isso, eles foram capazes de simular as pressões que atuam sobre esses cristais em diferentes profundidades no manto. À medida que os cristais foram espremidos, eles foram bombardeados com raio-x a partir de um acelerador para medir a distância entre os átomos, o que ajuda a determinar a resistência do mineral a diferentes pressões. Eles descobriram que a força da ferropericlase começa a aumentar a pressões equivalentes a cerca de 600 km de profundidade, o que é o limite entre o manto superior e inferior, e a força dos minerais aumenta 3 vezes a pressões equivalentes às de 1.500 km. Além do mais, quando a equipe simulou como a ferropericlase se comporta quando misturada com outro mineral dominante, a Bridgmanite, eles calcularam que a força é de 1.500 km de profundidade e era 300 vezes maior do que no limite do manto superior e inferior. Perovskita de silicato de cálcio. Escondido no interior de um diamante forjado nas profundezas da Terra, cientistas encontraram a primeira evidência de um mineral jamais visto antes. É chamado de perovskita de silicato de cálcio, e por não ter uma estrutura rígida como um diamante, os cientistas nunca conseguiram mantê-lo estável na superfície da Terra. Na verdade, não fazemos ideia de que acharíamos isso, disse Graham Pearson, professor da Universidade de Alberta. Outras versões da perovskita de silicato de cálcio foram encontradas no que Pearson chama de forma de pressão média em outros diamantes, mas essa é a primeira vez em que ele é visto, já que ele é prolífico centenas de quilômetros abaixo da superfície da Terra. Ao contrário do mineral recém-encontrado, os diamantes têm ligações de carbono que são mais difíceis de se separar e de se reorganizar também. Isso torna o material um canal perfeito para estudar materiais encontrados nas profundezas da Terra. Pearson, junto com os cientistas da Universidade do Canadá, Reino Unido e África do Sul, estudou diamantes da famosa mina de Cullinan, na África do Sul. Antes da descoberta do mineral, a mina era mais conhecida como fonte dos enormes diamantes que adornam a coroa britânica. O diamante contendo perovskita de silicato de cálcio foi encontrado a menos de 2 km abaixo da superfície, mas Pearson diz que teria se originado a uma profundidade de mais de 600 km. A essa profundidade, o material estaria exposto a pressões equivalentes a 240.000 atmosferas terrestres. Os tipos de diamantes vistos em joias normalmente não são encontrados a mais de 160 km abaixo da superfície. Ele diz que os cientistas podem usar a descoberta para entender como se dá o ciclo do carbono, que vai da superfície da Terra até o núcleo, e depois retorna à superfície com a ajuda de atividades geológicas como vulcões. Carbono 12. Sem dúvida, o carbono é um elemento químico extremamente importante, por ser indispensável na existência da vida, seja ela animal e vegetal, e sem falar nos compostos minerais constituídos pelo elemento em questão. O elemento não metálico tetravalente carbono está localizado na família 4A da tabela periódica e apresenta o número atômico 6 e massa atômica 12 e o símbolo C. Foi descoberto na antiguidade. A sua união com outros elementos para a formação de compostos e moléculas é chamada de ligação covalente, ou seja, o carbono compartilha seus elétrons com os demais elementos, ligando-se tetraedricamente com os quais tem afinidade eletrônica, exceto em algumas ocasiões. A sua presença na natureza ocorre em duas formas alotrópicas, o diamante e a grafite. O diamante é um sólido covalente que apresenta dureza e ponto de ebulição bastante elevado, e o material mais duro existente, enquanto que o grafite é menos resistente. Mas e você, hein? Já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!